idoso, aspectos gerais para atenção primária, e agora um pouco mais aprofundado com a professora Valesca, a abordagem inicial do idoso, né? Os dois são geriatras, eles trabalham na CESA, né? É, e Rony também agora no UCAM e outras funções que eles podem detalhar mais também. Aqui está com a gente também a Luciana Aguilar. Aguilar, desculpa, Luciana Aguilar. Eu ia falar Barcelos, não sei porquê. Então a Luciana também participa dessa equipe, né, da saúde mental lá da SES, então a gente conta muito com Saúde. eles aí em fazer... Oi? Saúde do idoso. Saúde do idoso, né? Desculpa, falei saúde mental. Eu estava pensando outra coisa aqui, que nós também estamos desenvolvendo trabalho com saúde mental, e semana passada teve uma conferência sobre depressão, né? Mas é importante falar o seguinte, o grupo está muito coeso, está com uma produção muito interessante sobre a política do idoso, e a gente está acreditando que possa sair, provavelmente no segundo semestre, algum curso na área de saúde do idoso voltado para a atenção primária. Não é promessa, porque a gente não é político, né? A gente está fazendo um esforço técnico para que isso seja viável, e acho que está dentro do contexto da implantação da rede de atenção à saúde do idoso, que a Valesca e o Rony, o próprio Luciano, podem detalhar mais. Então eu passo a palavra diretamente para eles, e eu de antemão peço desculpas se eu tiver que sair por causa de um outro compromisso. Eles continuam aqui e sempre contando aqui com o apoio da equipe, né, do Felipe, da Ana, o Marcelo também, que esteve aqui com a gente agora há pouco. Então esse pessoal que uma equipe forte aí que dá todo o apoio para a gente. Então, com a palavra, Valesca Binda, que é médico geriatra, pode começar aí a tua apresentação. Muito obrigado por ter aceito o convite. Então, nós que agradecemos, né, da equipe da saúde do idoso, lá da Secretaria de Saúde. Eu sou geriatra, titulada pela Sociedade de Geriatria e Gerontologia. Sou membro aqui da SBGG Espírito Santo, faço parte da sociedade como conselho consultivo e estou na área técnica de saúde do idoso lá da SES. E um assunto super importante é a gente estar falando sobre essa abordagem inicial do idoso na atenção primária. O que nós gostaríamos, como que esse idoso poderia ser atendido, as dúvidas que as pessoas muitas vezes nos perguntam, ligam lá para a gente, para a Luciana, para o Rony, para a gente ter uma diretriz, assim, como se fosse um encaminhamento mesmo desse idoso. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho de epidemiologia. A aula do Rony, se vocês tiverem oportunidade de assistir, ela está muito tá enfática nessa questão da epidemiologia. Eu vou falar mais superficialmente, mas falar da expectativa de vida, né, que nas últimas 5 décadas aumentou mais de 20 anos. E as principais determinantes dessa acelerada transformação demográfica no Brasil foram a redução expressiva da mortalidade, né, e da fecundidade, levando ao aumento da expectativa de vida. Então, nós temos os mais velhos. Quem são esses? Quais são as necessidades, as capacidades diferentes desses idosos que nós chamamos de mais velhos, né, na faixa de 60, que é muito diferente dos idosos na faixa de 60 e 70 anos. Como o Rony mesmo disse na primeira palestra dele, a Organização Mundial de Saúde diz que toda pessoa com 60 ou mais anos é caracterizada como idoso. E esse envelhecimento rápido da população brasileira traz profundas consequências na estruturação das redes de atenção à saúde, porque nós não programamos um SUS para os idosos. Esse SUS não foi desenhado para essas pessoas com doenças crônico-degenerativas. E no Espírito Santo, a população de 60 anos ou mais, ela gira em torno de 364 mil pessoas com mais de 60 anos. Isso em 2010. Com certeza, agora, maior número de idosos ainda, onde nós temos 11% dessa população com mais de 60 anos. No Espírito Santo, nós temos em torno de 504 idosos com mais de 100 anos. No ano de 2000, nós tínhamos 25 mil pessoas entre 80 e 89 anos, e no ano de 2010, nós podemos ver que nós temos 44 mil pessoas com mais de 80 a 89 anos. É um dobro da população muito idosa em 10 anos.
E de 90 ou mais anos, em 2000 nós tínhamos 4.600 idosos e em 2010 7.700, né? Também quase o dobro do número de idosos. E o diagnóstico principal das internações hospitalares, segundo o CID-10, em 2010, no estado do Espírito Santo, esses idosos eles representavam 11% da população geral e eles responderam a 21% dos casos de hospitalização, onde a mortalidade desses pacientes internados foi de 9,9 e a média de permanência hospitalar de 6,6 dias. O que nos conclui que esses idosos, eles, uma vez internados, eles ficam mais tempo internados e gastam mais também. Onde as doenças do aparelho circulatório tiveram um maior número de diagnósticos durante a primeira internação, seguidas do aparelho respiratório e as neoplasias. Em 2012, agora recentemente, uma pesquisa que foi feita no Instituto João Santos Neves, nós vimos que a primeira causa de internação dos procedimentos hospitalares desses idosos com mais de 60 anos foi tratamento de pneumonias e influenza, coisas que talvez poderiam ter sido tratadas lá na atenção primária, não precisariam de ter gerado uma internação propriamente dita. Em segundo, vem os tratamentos específicos por problemas cardiovasculares. E em terceiro, o tratamento clínico de pacientes oncológicos, como era em 2010. Então, nós podemos ver que 27,7% das causas de internação desses idosos em relação a acidente vascular cerebral, tratamento oncológico, procedimentos cardíacos e tratamento das pneumonias, como a gente viu no slide anterior. Então, o que torna então essa população que faz parte 11% da população total do número de pessoas que moram no nosso estado, o que torna esse paciente uma população diferenciada? Como eu disse, é um grupo numericamente expressivo, mais de 300 mil pessoas, crescente e novo, a demandar atenção e assistência da sociedade como um todo. E são os principais usuários da saúde, e eles são acolhidos por um sistema de saúde que não foi desenhado para eles, como a gente já falou. Na atenção primária, em torno de 70% dos idosos que procuram atenção, eles são idosos que têm um envelhecimento ativo, são ainda classificados como independentes. Eles permanecem inseridos na sociedade, podendo contribuir com a sociedade, tendo a sua autonomia e independência preservada, que a gente vai falar um pouquinho depois, o Rony vai nos ajudar para falar de capacidade funcional. E em relação a esses idosos, 30% deles é um grupo que precisa de uma atenção secundária, destinada àqueles portadores das enfermidades, das doenças que já têm alguma limitação, algum comprometimento, das doenças crônico-degenerativas, que ocupam um lugar de destaque nesses idosos. Apresenta algum tipo de limitação física, o idoso que tinha uma osteoporose, que já teve uma fratura, uma limitação mental, os idosos que evoluem com déficit cognitivo, às vezes um distúrbio mental mesmo, como Alzheimer, demência vascular. Às vezes também limitação social, aquele idoso que vive sozinho, que tem uma fratura, que é acamado, que não teve filhos, não casou, e os idosos frágeis, que são os propriamente acamados. Essa investigação, nós temos que ter um investimento, então, em ações e serviços para uma assistência efetiva, eficaz e eficiente em relação a esses problemas de saúde, a necessidade, as adequações às políticas sociais teriam que ser voltadas para as crescentes demandas, principalmente dessa área de saúde. Então, no ano de 2012, no dia 4 de julho, foi lançada a portaria número 122R, que instituiu a Política Estadual de Saúde e Atenção à Pessoa Idosa do Espírito Santo. Muitos de vocês puderam estar conosco nesse dia muito festivo e muito alegre para nós todos. E essa portaria vem como propósito principal fortalecer esse envelhecimento saudável, envelhecimento ativo, por meio da promoção de saúde e prevenção de doenças, que nós começamos lá da atenção básica. E melhorando assim o acesso das pessoas idosas aos equipamentos de saúde, melhorar a qualidade de atendimento que recebem na rede pública, implantar serviços especializados em geriatria na rede pública de saúde, dentro de um planejamento, de um cronograma pré-estabelecido, de acordo com o nosso PDR, organizar também serviços específicos e humanizados para as pessoas idosas mais vulneráveis e aquelas que estão no final de vida,
como existe uma proposta de ser construído 40 leitos para geriatria e em relação a pacientes para reabilitação e cuidados paliativos no Dório Silva. Os eixos estratégicos dessa política seriam 3 eixos: assistência integral, integrada à saúde do idoso como um todo, formação e educação permanente, como o doutor Marcelo mesmo disse, nós estamos estudando a possibilidade de fazer um curso mais aprofundado na área do envelhecimento, da saúde do idoso, e a intersetorialidade. E os primeiros passos para essa organização da rede de atenção à saúde da pessoa idosa, nós começamos a fazer assim que a política foi lançada, que foi em outubro do ano passado, que algumas pessoas puderam participar conosco lá em Cachoeiro de Itapemirim, né, onde nós fizemos a primeira oficina para os municípios da região sul. Além disso, a criação de uma atenção especializada à saúde da pessoa idosa, de acordo com o nosso PDR, e a criação da unidade de cuidados geriátricos, como eu disse, no Hospital Dório Silva, onde nós vamos ter 42 leitos, onde 30 seriam para idosos em recuperação funcional e 12 para cuidados paliativos. Então, como que seria essa atenção do idoso, né? A primeira atenção desse idoso, ele chega já à questão da acessibilidade, né? Esse idoso que, normalmente, eu mesmo que atendo na Ponta, atendo lá em Itaguaçu, sempre digo que o idoso é importante ele ir acompanhado, ele nunca ir sozinho, né? Para uma consulta, independente que seja com o geriatra, que seja com a enfermeira do PSF, que seja com o médico, mas ele sempre estar acompanhado. Porque existe a questão da fragilidade, da dificuldade de visão, de audição, as calçadas que não são apropriadas para o idoso, os chinelos que muitas vezes também são inadequados. Então, esse idoso ele tem que ser feito pelo menos uma primeira avaliação do agente comunitário de saúde e que esse agente evidencie que esse idoso seja encaminhado anualmente, pelo menos, a unidade de saúde básica, a unidade mais próxima em relação à territorialidade daquele idoso, para que ele passe pela equipe mínima de saúde, que seria a avaliação do enfermeiro, a avaliação do médico e a avaliação do dentista. Então, seria a rede básica de atenção ao idoso. Lembrar que o idoso, muitas vezes, a gente tem que classificar ele também como um nível prioritário de atenção. Nós estamos vendo aqui uma idosa que, aparentemente, ela tem mais de 80 anos, provavelmente ela deve ser mais velha do que a idosa que está ao lado. Lembrando que os idosos, às vezes, que usam cadeira de roda, ou às vezes o que tem problema visual, ou que realmente precisa do acompanhante, aquele acompanhante também, muitas vezes as cidades são pequenas do interior, saiu do trabalho para poder acompanhar esse idoso, e ele tem que voltar logo para o trabalho, e normalmente os idosos, quando eles vão para o atendimento, eles vão todos de uma vez no mesmo horário, né? Então fica aquela espera, fila, vários idosos talvez não tão bem acomodados. A unidade básica de saúde é o local privilegiado da atenção ao idoso, onde a gente vai ter a equipe mínima. Muitas vezes temos equipe interdisciplinar, né? Tem um assistente social, tem o fisioterapeuta. Normalmente é a unidade que seja mais próxima da casa do idoso, dependendo da territorialidade onde que ele mora, onde que ele está inserido. E lembrar que os nossos idosos, muitas vezes, eles têm, a maioria tem problemas de saúde, muitas vezes mais do que um diagnóstico, né? Às vezes é hipertenso, é diabético, tem problema auditivo, visual, problema de osteoporose, artrose, né, e outras limitações. Muitos deles não têm problemas, chegam a uma idade mais avançada sem maiores complicações. Muitas ações podem ser de menor complexidade. Então, é o idoso hipertenso que tem que ser encaminhado ao hiperdia, ou controle de uma glicose, do diabético, né? Ou aquele idoso que é tabagista, que pode ser inserido num programa para evitar o fumo, o alcoolismo, que é uma coisa disseminada também entre os idosos, que nós temos que pensar. A necessidade também desse atendimento ser um atendimento de resolução, dele ter um encaminhamento, um plano de cuidados, um programa feito pela essa equipe de saúde da família. As ações de promoção de saúde, de proteção à saúde, ações de prevenção, como a gente já falou, depois quero que o Rony fale um pouquinho mais sobre isso também. As ações da vigilância dessas condições crônicas dos idosos. Então, nós fizemos um fluxograma, né, do idoso, ele está sendo atendido aqui pelo agente comunitário.
ele foi encaminhado à unidade de saúde, foi feito aquele primeiro acolhimento do idoso, passou por uma avaliação global do enfermeiro, esse enfermeiro encaminhou ele para uma consulta do médico, para uma avaliação clínica e propedêutica, dentre as principais doenças que esse idoso apresenta, ou pensar nas principais doenças que podem acontecer com o envelhecimento. Sei que nós não temos geriatras atendendo nas unidades de saúde, mas o médico da atenção básica que viu as queixas principais da família, que é o esquecimento, às vezes, o idoso está ficando perdido, parou de tomar banho, não está se higienizando mais como se higienizava antes, está muito triste, parou de comer, emagreceu. Começar a pensar nas doenças que podem acometer esse idoso, né? Ter um olhar diferenciado. E não só olhar os sinais e sintomas, mas o todo, tudo que está acometendo esse idoso. E programar uma elaboração do plano de cuidados pela equipe interdisciplinar. Depois que esse idoso passasse pelo enfermeiro, pelo médico, também tendo o auxílio dessa equipe interdisciplinar e do NASF, fazer uma orientação não só para o idoso, mas para o acompanhante ou para o cuidador desse idoso que está junto com ele. E o caderno de atenção básica, gente, é um instrumento desde 2008, mas é muito válido, muitas coisas estão escritas ali que nós podemos estar utilizando no nosso dia a dia, temos disponível na Secretaria de Saúde, muitas pessoas nós já distribuímos, e na página 13, eu até tirei essa escrita que eu achei muito interessante, que a atenção à saúde da pessoa idosa, na atenção básica, saúde da família, quer por demanda espontânea, quer por busca ativa, que é identificada por meio das visitas domiciliares, muitas vezes, deve constituir um processo diagnóstico multidimensional. A atenção básica deve ser responsável pela atenção à saúde de todas as pessoas idosas que estão na sua área de abrangência, inclusive aquelas que se encontram em instituições públicas ou privadas, que muitas vezes aquele idoso que está lá acamado, que não consegue ir à unidade de saúde, será que ele tem que ficar sem essa atenção básica, sem esse olhar de uma equipe interdisciplinar, porque ele não consegue ir até a unidade de saúde? O que nós precisamos fazer para chegar até esse idoso, né? E um questionário que nós devemos perguntar para esse idoso quando ele chega à unidade de saúde, né? O que deve ser feito pela atenção primária em relação a esse idoso? Esse idoso ele é hipertenso, ele é diabético, as ações de promoção de saúde e prevenção de doença estão sendo realizadas com esse idoso, ele está participando, agora a gente tem a campanha da imunização, esse idoso já foi vacinado, o idoso do meu território, eu estou vigiando isso, eu estou acompanhando essa vacinação, né? Em relação aos programas, o hiperdia, né? Fazer programas de prevenção de quedas, alimentação saudável, se tem uma nutricionista na unidade de saúde, os idosos que às vezes têm mais dificuldade de controlar um diabetes, uma hipertensão, eles estão tendo esse olhar diferenciado, está sendo avaliado, a gente está pensando nesse profissional que poderia estar auxiliando numa dieta saudável, às vezes para a gente estar evitando alguns medicamentos que podem ter mais efeitos colaterais do que benéficos para esse idoso. O combate também ao fumo, ao álcool, e também uma coisa muito boa que a gente vê que muitos municípios já têm, né, que é a academia popular, e para a gente estar prevenindo essa questão do sedentarismo, porque nós sabemos que a atividade física ela é muito importante na questão de promoção de saúde, prevenção de doença e também no controle de muitas doenças crônicas, né? A identificação precoce, então, das comorbidades ligadas ao envelhecimento, pensar na osteoporose, né? Osteoporose, nós sabemos que são 3 mulheres para um homem, mas não é só em mulher que dá osteoporose, né? Na questão do déficit cognitivo, o idoso que começou a ficar esquecido, se perder, ficar também deprimido, começou a parar de frequentar o grupo Renascer ou o grupo de terceira idade que ele frequenta na sua cidade, parou de ir à igreja que ele sempre ia, fazia parte de alguns eventos da cidade. As osteoartroses limitantes, incapacitantes, que muitas vezes o idoso não sai de casa porque tem dificuldade de andar, o joelho dói, dificuldade de ir ao banheiro, aí já tem um pouco de incontinência, fica preocupado em relação à perda de urina, ao cheiro que essa urina traz. E tudo isso pensando principalmente na questão do declínio funcional, que é muito importante para nós da geriatria, esse olhar diferenciado da atenção básica para a gente evitar esse declínio funcional.
né? Então, avaliar o idoso como um todo, não só os sinais e sintomas. Pensar também, além da avaliação médica, avaliação ambiental, como eu disse, aquele idoso que está chegando à unidade de saúde, o que impede ele chegar até essa unidade? É uma calçada toda fragmentada? É uma rua que às vezes não tem um sinal e que ele precisa de um acompanhante para estar ajudando? É problemas financeiros? É em relação a questão espiritual é muito importante, né? Ele participar de alguma comunidade, de alguma igreja, suporte social, avaliação afetiva, a questão cognitiva, tudo isso está inserido nessa avaliação funcional do idoso. Eu queria que o Dr. Rony falasse um pouquinho também dessa questão da funcionalidade para a gente aí, que ele Bom, falou da boa palestra tarde a todo passada. mundo. Estão me ouvindo? Valência, foi muito bem, né? Na verdade, o que a gente acredita na geriatria é que não basta envelhecer. A gente não quer ganhar números de anos de vida. Isso é muito pouco. A gente já está com a expectativa de vida crescente. O que interessa para a gente é ganhar anos de vida com qualidade. E nesse aspecto, o geriatra ele difere dos outros profissionais, a visão do geriatra, em que o ponto central para a gente puder botar no slide anterior, tem como botar? Volta um aí, Valesca. O que importa para a gente é o foco inicial e central da nossa avaliação é a capacidade funcional, né? A capacidade funcional é a capacidade do indivíduo fazer as suas coisas do dia a dia, tanto no nível mais básico possível, que seja a sua higiene, comer, tomar banho, no nível intermediário, em que ele vai ter que ir ao supermercado, manejar os seus remédios, manejar o seu dinheiro, e até em níveis mais avançados, que dizem respeito a questões sociais, né, e questões de trabalho. Então, nós queremos idosos ativos, não só idosos, né? E como a gente falou na outra aula, né, Valesca, que a gente acha que envelhecer pode ser uma experiência maravilhosa, né? O problema não é envelhecer, o problema é envelhecer sem saúde, e para nós geriatras, sem saúde significa com perda funcional. Pode passar o próximo, Valesca, para mim? Então, essa ideia que a Valesca já começou a falar, que a gente está dando, o próximo, por favor, que a gente está dando continuidade, é traduzida muito bem nesse slide, como a gente olha o indivíduo. Existem escalas para a gente avaliar a funcionalidade do indivíduo idoso, mas de uma forma até numa anamnese a gente já consegue entender se aquele idoso ele está ativo ou não está ativo, né? Esse slide ele mostra exatamente isso. No primeiro box, na primeira caixinha, a gente tem o que a gente chama de atividades básicas de vida diária. É a atividade mínima para a subsistência do indivíduo, que são aqueles cuidados relacionados ao banho, a ele conseguir comer sozinho, ele conseguir trocar de roupa, ele ter controle sobre sua continência, né? Ele não ter incontinência. Então essa é uma necessidade mínima para ele se manter diariamente, chamada atividades básicas. Num nível um pouquinho mais complexo, a gente tem o que a gente chama de atividades instrumentais de vida diária. Então são tarefas necessárias para o cuidado com o domicílio ou as atividades domésticas. Aqui a gente vai falar de ir ao supermercado, por exemplo, da pessoa conseguir manejar seu próprio dinheiro, ele conseguir tirar o dinheiro, ele manejar seus próprios remédios, ele conseguir adquirir o remédio, tomar o remédio, né? Então a gente tem que raciocinar nesse sentido. E como eu falei, a gente até avalia pouco, porque a gente tem pouca escala, as atividades de vida diária avançadas, que são essas atividades produtivas. O idoso ele pode se manter produtivo, não há nenhum empecilho para isso, né? Atividades sociais, ele é o clube, ele ia no grupo de idosos, né? São as atividades de vida diária avançada. Tudo isso são as atividades de vida diária e representam como ele funciona. Então, bom, quando a gente pensa em funcionalidade, dois sistemas, de uma forma geral, duas visões, para ele funcionar muito bem, a gente vai precisar que ele tenha autonomia.
A autonomia é a capacidade do indivíduo tomar as decisões, né? Ou seja, eu tomo as decisões da minha vida porque eu tenho autonomia. E aí, o sistema cognitivo vai ter que estar muito bem, né? Vai ter que estar funcionando, assim como o humor. Ou seja, se eu tiver uma doença da esfera cognitiva do humor, por exemplo, uma demência, uma depressão, né, a demência no caso a doença de Alzheimer, a gente vai ter uma interferência na capacidade de tomar decisão, a gente vai perder a autonomia e a gente vai ter declínio funcional. Esse é um exemplo. De um outro lado, para eu tomar as minhas decisões e executá-las, eu vou precisar executá-las, né? E aí vem a noção da independência e da execução. Para eu conseguir executar o que eu decidi, eu preciso da minha capacidade neurosensorial, ou seja, minha capacidade de comunicação. Eu tenho que estar com meus órgãos dos sentidos muito bem, funcionando muito bem, como os olhos, a visão, a audição, e a minha mobilidade. Ou seja, se eu tenho uma doença da minha mobilidade, por exemplo, se eu tenho uma sequela de derrame, de AVC, ou se eu tenho uma osteoartrose grave, que eu estou tendo dor e não estou conseguindo andar, obviamente eu vou ter o prejuízo funcional porque eu vou ter comprometimento da minha independência e da execução das minhas decisões, por mais que eu tenha a capacidade cognitiva boa, né? Então esse contexto é o que vai garantir a funcionalidade do idoso, a cognição, o humor, a mobilidade, a comunicação. E ele que a gente vai querer preservar na atenção primária, a gente quer envelhecer preservando esses sistemas, né? Pode passar. Pode passar, Val. E aí eu vou voltar a palavra para a Valesca, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui, que depois esse material vai ficar com vocês, também vai ficar disponível lá na Secretaria de Saúde, a gente vai estar passando para vocês. É um questionário que o Dr. Edgar, ele validou, né, que fala sobre essa autopercepção da saúde do idoso, avalia a questão da idade, dessa limitação física, das incapacidades, para a gente estar colocando o idoso como dependente ou independente. Qual o idoso que precisa de um atendimento diferenciado, de um atendimento de um especialista, um encaminhamento. E os critérios também de classificação de risco, segundo a política estadual de atenção à saúde da pessoa idosa do Espírito Santo, também na nossa política nós colocamos quais seriam esses critérios. Considera-se a pessoa idosa em situação de risco de declínio funcional, aquela com idade igual ou maior que 75 anos, ou aquela com idade igual ou maior que 60 anos, que represente pelo menos uma das condições abaixo. O idoso que reside sozinho ou reside em instituição de longa permanência, aquele em situação de violência intrafamiliar, que possui história de internações recentes e frequentes, que apresenta imobilidade total, que são os idosos acamados, ou imobilidade parcial, o idoso com incontinência urinária ou fecal, os portadores de transtornos psiquiátricos, etilismo, dependência química, incapacidade cognitiva, como as síndromes demenciais, paciente em depressão grave, delírio, o idoso que tem instabilidade postural e quedas frequentes ou risco de quedas, os pacientes idosos que têm dependência para as atividades da vida diária, como o Dr. Rony falou, de sair de casa sozinho, de tomar um banho, de comer sozinho, de mudar uma roupa sozinho, o idoso que tem polipatologias, mais de 5 diagnósticos, né, de doenças crônicas, polifarmácia, mais de 5 medicamentos, o idoso que está com síndrome consumptiva, que seria isso, perda de mais de 5% do peso em 3 meses, e o idoso que tem incapacidade funcional, que seria uma osteoartrose grave, acidente vascular encefálico, parkinsonismo, neoplasias terminais ou amputação de membros. Então, voltando a falar sobre a atenção à saúde dessa pessoa idosa, nós já classificamos quanto em relação ao risco, né? Os usuários identificados de baixo risco, eles deverão permanecer sob os cuidados, então, dessa atenção primária, da equipe da saúde da família. E avaliados no nível secundário somente em situações individuais, quando o médico precisa de uma interconsulta. Nós também temos o NASF também para estar auxiliando as equipes. Aqueles identificados como alto risco, eles deverão ser referenciados para um nível secundário,
no caso, Centro Regional de Especialidades ou Centro de Referência de Atendimento ao Idoso, de acordo com as patologias e a oferta dos serviços das macro-regiões. Nós também temos feito estudos lá na Secretaria de Saúde, junto com o Instituto Jones Santos Neves, em relação à classificação dessas macro-regiões, quais os locais onde que deveriam ter outros centros regionais especializados ou centro de referência em atendimento ao idoso, que nós sabemos que atualmente temos pouco. O idoso ele permanece a necessidade de vigilância constante dessa equipe sobre os mesmos e a possibilidade do retorno aos cuidados do nível primário quando estabilizados, que seria contra-referência. O idoso que vai para um atendimento especializado, ele não deixa de ser da unidade de saúde, ou da equipe de saúde, ou da atenção primária. Ele volta para a atenção primária assim que sejam feitas as orientações dessa equipe especializada, porque ele vai voltar para o seu município. Como detalhamento do processo do trabalho das equipes de atenção primária à saúde, vocês sabem isso detalhadamente, que a equipe tem que fazer o quê? A atualização do cadastro da população idosa no seu território, a adoção da caderneta do idoso em todas as situações do atendimento. Nós vemos que isso ainda é uma dificuldade, mas sabemos também que vão ter mudanças em relação ao Ministério da Saúde, em relação a esse tipo da caderneta, devido às dificuldades. Monitorização da cobertura vacinal. Então, eu preciso de saber se o idoso que reside no meu território, se ele realmente está aderindo à vacinação, que nós sabemos que é uma quimioprofilaxia para evitar as complicações da gripe, que seriam a pneumonia e a sinusite, gerando muitas causas de internação desse idoso e até mesmo levando ao óbito. Realização da busca ativa dos sinais corporais que podem identificar as lesões neoplásicas, que é a terceira causa de internação entre os idosos, são as neoplasias. Reconhecimento e denúncia das situações de maus tratos, realização de acompanhamento pela equipe de saúde bucal, mas voltando em relação aos maus tratos, é importante a gente lembrar que não é só maus tratos físicos que existem os maus tratos psicológicos, Muitos idosos sofrem os maus tratos em relação àquele idoso que recebe a sua aposentadoria e o filho não trabalha e volta para casa, e muitas vezes é maltratado em relação à questão psicológica mesmo, por conta do dinheiro. Filhos alcoólatras, muitos idosos sofrem esse maus tratos em relação principalmente ao vício de alguns filhos, não só ao álcool, mas à droga também. E a realização do acompanhamento da saúde bucal, que é muito importante também, nós temos na equipe mínima de saúde da família. Realização do atendimento domiciliar daqueles idosos impossibilitados de se locomover e a realização de intervenções junto às famílias para identificar e capacitar os cuidadores capazes de prestar essa assistência domiciliar adequada. Porque muitos pacientes são mal cuidados porque as famílias não sabem cuidar, não sabem como prevenir uma ferida, não sabem que esse paciente ele tem que continuar com as questões da higienização, o banho que seja no leito ou no chuveiro, a prevenção das infecções urinárias e das pneumonias para os idosos acamados, a questão, às vezes, de mudança de decúbito, um colchão caixa de ovo para prevenir algumas feridas. Então, muitas vezes, as famílias não cuidam por falta mesmo de orientação como devem cuidar. Valesca, Valesca, desculpe te interromper, é que eu pedi o Rony para ajudar a resposta, mas eu vou aproveitar pelo chat, porque o pessoal lá de Conha, Lourdes e Graça, que estão participando, elas estão com um pouquinho de dificuldade no som, Então já passei as instruções para elas e veio uma pergunta em relação assim à questão da classificação, esses critérios de classificação, se isso pode ser incorporado ao prontuário, Bom, assim, vou dar minha visão da coisa, que eu acho que tudo que vocês estão colocando aí, tudo que você está colocando na tua apresentação, tem a ver com a política e tudo é possível e viável de ser implantado, na atenção primária, perfeitamente implantado, esse é o foco, Mas que isso pode ser, às vezes, merecer um contato mais próximo, com as pessoas para não simplesmente colocar um papel assim dentro do prontuário sem muito critério. Então essa também a intenção de se fazer qualquer capacitação, qualquer orientação que a gente possa usar. E também essas ferramentas do telesaúde podem ser utilizadas para isso.
Então, eu acho que essa pergunta, né, que ela colocou, e eu acho que tudo que você está falando nesse sentido, né? Se realmente poderia colocar no prontuário e a viabilidade de se fazer isso, né, para os municípios. A pergunta veio lá de Conha, né, para você ter uma ideia. Então, a gente está ali com Afonso Cláudio e Conha, são 2 municípios, mas provavelmente vai ser pergunta de vários municípios, né? Queria que você... Bom, eu acho super interessante, né? Até mesmo porque esse idoso ele não vai na unidade de saúde uma vez só ou anualmente, principalmente se ele é classificado como com um declínio funcional. Ele vai bater nessa unidade de saúde mais vezes. Então é importante que essas patologias dele, a polifarmácia, o risco da violência que seja, ou a imobilidade, as doenças crônicas dele, sejam realmente colocadas no prontuário, que nós temos muita dificuldade. Eu mesmo faço o atendimento de alguns idosos lá em Itaguaçu e vejo no prontuário o idoso que passou por alguns colegas que às vezes a gente não consegue nem entender o que o colega escreveu, né? E desde que você faça essa classificação e tenha uma equipe interessada que isso aconteça, com certeza o médico, mesmo que ele atenda muito rápido ou não tenha um tempo adequado, às vezes, para avaliar o idoso, ele vai ter que ver quais são as patologias, que esse idoso ele realmente é de risco, ele pode ter mais adoecimento, mais comprometimento da sua saúde, ele está com a funcionalidade dele comprometida e que ele precisa de ter um olhar diferenciado, não só nos sinais e sintomas que ele está apresentando naquele momento, mas de toda a história clínica, né, de tudo que ele está trazendo. O que a gente tem que entender, continuando um pouquinho com a Valesca que está falando, é que o grupo dos idosos, eles são um grupo muito heterogêneo, né? Existe aquele idoso que ele está bem de saúde, que ele se comporta igual ao adulto. Esse idoso, a gente não vai ficar tanto preocupado que ele vai ser abordado igual ao adulto, a sua saúde vai estar garantida. O que nos preocupa é o idoso frágil, é o idoso vulnerável, que às vezes a gente não consegue enxergar, né? Quando a gente botou esses critérios, né, a gente pensou muito e é difícil realmente você olhar e ter um raio-x fidedigno se aquele idoso é o idoso vulnerável ou não, né? Existem os extremos que são fáceis, né? Mas o idoso vulnerável, o idoso frágil, é ele que vai precisar de uma atenção diferenciada, é ele que talvez precise de um olhar do especialista, o geriatra, né? Porque é ele que tem maior chance de declínio funcional e de morrer e de adoecer de forma mais grave. Então a gente tem que pensar nessas situações, por isso que a gente botou esses critérios, eu acho que é para a gente pensar quando a gente olhar o idoso. Ele tem alguma coisa relacionado a esses critérios, quando a gente estiver avaliando o idoso, a gente tem que se perguntar. Isso, quando a gente trabalha com o idoso, acaba virando uma coisa meio automática, né? E vejo que a vulnerabilidade que a gente colocou não é só física, biológica. A gente tem, por exemplo, o idoso que reside sozinho, ele é um indivíduo vulnerável, né? Então a gente fez isso para tentar identificar. A gente vai mostrar um instrumento que a Valesca mostrou já um instrumento que a gente está trabalhando na secretaria com a ideia de implementar para tentar identificar esse idoso vulnerável, que é esse instrumento aqui. É um instrumento que, como a Valesca falou, já foi validado no Brasil, né, por uma pesquisa, acho que foi um doutorado da USP, e ele é muito interessante. Eu até falei um pouquinho na minha primeira aula, mas a gente pode até retomar, porque ele vai dar uma noção de fragilidade para a gente, né? Eu vou até retomar aqui para vocês verem. Esse é um instrumento que eu acho que vocês podem trabalhar, né? Esse instrumento a gente pode até mandar para vocês, que é um instrumento que vocês podem trabalhar na atenção primária, e ele funciona assim. Vou passar aqui um item, por exemplo. A primeira parte vem falando da idade. O que a gente sabe, quanto mais velho, né, a gente sabe que mais chance dele ter fragilidade, mais chance dele ter um desfecho desfavorável em relação à sua saúde. Então, indivíduos acima de 85 anos, eles ganham 3 pontos, eles são mais vulneráveis. Esse instrumento ele vem de fora, né? Ele vem de países, eu acho que ele é americano, se eu não me engano, mas ele tem um ponto de corte de 85 anos, que é o indivíduo que é considerado muito idoso. O muito idoso, que no Brasil é 80 anos, o corte, ele é um indivíduo de maior chance de declínio funcional. Um outro item que esse instrumento trabalha é a autopercepção da saúde.
é muito interessante as pesquisas sobre autopercepção de saúde, não só em idosos, mas também em populações adultas, que eles estão muito fidedignas sobre a questão de doenças e de desfechos, né? Ou seja, o indivíduo que tem uma percepção ruim da sua saúde, ele realmente ele morre, mas ele adoece de forma mais grave. Então, eu achei muito interessante esse quesito estar aqui. A gente quer saber, o idoso que se sente bem, ele provavelmente tem menos chance de ter a fragilidade, né? Porque a fragilidade deixa o indivíduo mais cansado, mais vulnerável, com menos ativo, né? Os outros dois itens, né? Um vai ser relacionado à capacidade física. Então, como é que é a capacidade física desse indivíduo, né? Porque a capacidade física está diretamente relacionada à fragilidade. A fragilidade é uma síndrome biológica de esgotamento físico e de baixa reserva homeostática, ou seja, o indivíduo idoso frágil, ele é um indivíduo que vai ter mais chance de pegar uma infecção, e quando ele pegar uma infecção, ele vai ter mais chance de adoecer de forma mais grave e de morrer. Então, a limitação física, a gente avaliar isso, pode traduzir esse estado de fragilidade. Então aqui tem alguns itens, né, que eu não vou entrar em detalhes, mas só para vocês terem uma noção, né, inclinar, agachar, levantar, caminhar 400 metros, né. E o último é o que a gente falou e vem insistindo, a gente sempre tem que olhar o idoso de forma funcional, né. Então aqui tem alguns questionários sobre avaliação funcional, como comprar produtos, medicamentos, controlar as finanças, consegue ou não consegue, né? Caminhar, realizar trabalhos domésticos, tomar banho sozinho. Então, esse é um instrumento que a gente tem, né, Valesca, estudado bastante na Secretaria, já é adotado em outros estados, tem uma proposta do Ministério da Saúde, né, a Valesca falou do Edgar, que é um dos consultores, é um geriatra da UFMG, que tem trabalhado com esse instrumento, inclusive autorizou a gente a utilizá-lo também aqui no estado, e a gente está pensando de repente de implementá-lo na atenção primária, porque esse instrumento também ele vai ser importante para saber o limite. Por exemplo, eu peguei um idoso muito vulnerável, com muitas doenças, tomando muitos remédios, eu não estou conseguindo manejar sozinho. Eu vou encaminhar para um serviço de geriatria e gerontologia. Esse serviço vai acolher o indivíduo, vai resolver os problemas, dar os diagnósticos e vai trabalhar em conjunto com a atenção primária, fazendo a referência e contra-referência. Então é essa a nossa ideia. Os instrumentos são para isso, para serem registrados no prontuário, né, devem ser registrados no prontuário, e a gente em breve, né, a gente quer utilizar esse instrumento como um instrumento universal aqui no Espírito Santo, para a gente ter uma linguagem em comum, né? E também para a gente não ficar encaminhando o paciente, como a Valesca falou, a gente infelizmente temos poucos geriatras e quase nenhum centro de referência. Faz parte da política implementar esses centros para atender o idoso mais grave, mais vulnerável, né? Mas ainda somos carentes. Então não adianta eu pegar um indivíduo que fez 60 anos, agora é idoso, eu vou encaminhar para o geriatra? Não. O geriatra é um especialista que vai manejar esses doentes complexos, né? Ou seja, o idoso tem uma doença de Alzheimer, está tomando muitos remédios, ele tem uma doença renal crônica, ele tem muitas doenças, está difícil o manejo. Esse é um idoso que precisa ir para o geriatra, né? Agora é um idoso que tem uma hipertensão que está controlada, ele é ativo, tem uma estrutura familiar razoável, ele deve ser manejado na atenção primária, ele não precisa do olhar do geriatra. O geriatra foi formado para trabalhar com casos complexos, né? Então essa é a nossa ideia, né, Valesca? Não sei se eu complementei bem, né? Ótimo, Rony. Muito bom. Eu coloquei aqui só para explicitar que a equipe interdisciplinar na atenção básica que realiza a promoção de saúde e prevenção dos agravos dos idosos independentes, nas unidades ambulatoriais, especialidades, reabilitação de idosos frágeis ou em situação de vulnerabilidade, e as unidades hospitalares, que seriam o nível terciário. A equipe ela deve trabalhar de forma integrada para garantir bons cuidados aos usuários idosos, que frequentemente são portadores de múltiplas patologias de maior complexidade e requerem forte assistência interdisciplinar.
a competência de cada membro da equipe. Eu não quis detalhar aqui, mas no caderno de atenção básica sobre envelhecimento e saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde, ele fala sobre qual a atribuição do agente comunitário, do enfermeiro, do médico, do fisioterapeuta, do profissional, do dentista. Então, lá está mais exemplificado. Então, aqui é um resumão, segundo a Política Estadual de Saúde do Idoso, sobre como que teria que ser esse atendimento do idoso, começando lá na atenção básica, na unidade básica de saúde, ou atenção domiciliar, ou equipe de saúde da família, juntamente com o NASF. Essa pessoa idosa, ela está em risco de declínio funcional, nós avaliamos todas aquelas comorbidades, ele foi encaminhado para a unidade de saúde, foi feita a avaliação do enfermeiro, do médico, né? O paciente ele tem algum risco de declínio funcional? Não, ele é aquele idoso robusto, né? Como o Rony diz, né? Aquele idoso que é classificado como um adulto normal, ele tem que ser feito consultas periódicas, temos que olhar em relação à vacinação desse idoso, os processos de educação em saúde, né? Está sendo feito na unidade de saúde, às vezes, uma campanha em relação a por que tem que ser tomada a vacina, ou às vezes uma palestra sobre uma dieta saudável, ou educação em atividade física. Então, convide esse idoso também para participar, né? E em relação à academia popular, muitos municípios às vezes têm programas realizados até por fisioterapeuta de alongamento. Só o fato do idoso sair da sua casa, ir até o local onde é feito o alongamento é importante. Ou às vezes até tem municípios que têm a hidroginástica para os idosos, né? Então, a socialização desse idoso é importante também, e como outras ações também na área da saúde. Agora, esse idoso ele foi avaliado através do questionário ou daqueles itens que na Política Estadual de Saúde do Idoso classifica ele como declínio funcional, ele tem risco de declínio funcional, então ele tem que ser referenciado para unidades regionais de reabilitação, ou aquele idoso que consegue a unidade de saúde, mas ele precisa só de uma interconsulta, lembra que nós falamos lá no início? Ele está começando com doenças crônicas, mas é um idoso ainda, ele tem a doença, mas ele ainda não está tão restrito, não tem a sua capacidade funcional tão comprometida, então ele vai para uma interconsulta e volta para a unidade de saúde, ou ele é encaminhado para as unidades de atenção ambulatorial especializada em geriatria e gerontologia, né, para interconsulta, ou para os centros de especialidade, como o Rony disse, realmente são poucos, mas a gente está, através da política, lutando para que sejam feito mais centros de especialidades, ou que tenha equipe especialista para atender o idoso, que seja referenciado e contra-referenciado. O idoso precisa para centros de cuidados diurno. Nós sabemos que do Estado nós ainda não temos nenhum centro-dia no Espírito Santo, mas a política também contempla, e a gente tem discutido sobre essa questão junto com a Secretaria de Ação Social. Esse idoso com fragilidade ele tem que ser encaminhado para uma urgência e emergência. Então, nessa urgência e emergência, tem que ter uma equipe para dar o parecer, avaliação e cuidados geriátricos para ele retornar à sua unidade de saúde, ou ele vai ser internado no hospital geral, no hospital especializado. A gente colocou até em relação ao EAC, né, que é o Hospital Estadual de Atenção Clínica, ou, no caso, Dório Silva, que vai, ainda nós não temos, mas temos essa promessa de estar realizando a primeira unidade hospitalar em cuidados geriátricos do Estado, né? Não só para pacientes em reabilitação, mas também para cuidados paliativos. E como conclusão, queria deixar para vocês que a atenção ao idoso é uma atenção contínua, eficaz para a saúde e bem-estar da população idosa, requer diferentes níveis de intervenção nos serviços de saúde, como nós falamos, às vezes muito complexos, adequados às distintas fases da enfermidade e ao grau de incapacidade desse idoso. Deve estar baseado, em última instância, em uma atenção integral, adequada, com qualidade, humanizada e oportuna, né? Temos que tratar nossos idosos com respeito. O idoso deve ser protagonista da sua história. É fundamental respeitá-la, garantir os direitos do idoso, indicar os caminhos e promover a possibilidade de ampla rede de cuidados, com dignidade,
em uma sociedade mais justa, solidária, na qual envelhecer seja de fato um triunfo para todos os idosos. Respeitar o idoso é respeitar a si mesmo, é internalizar os princípios da vulnerabilidade, da fragilidade, da finitude em toda a rede de cuidados e construir uma cultura de solidariedade, né? Dignidade, justiça social. E mais importante do que viver muito é viver bem. Não adianta o idoso a gente querer que ele chegue aos 80 anos, mas chegar aos 80 anos cheio das fragilidades, dos comprometimentos, né, do avançar das doenças crônico-degenerativas, que muitas vezes, com atividade física, dieta saudável, controle da hipertensão, do diabetes, um diagnóstico precoce de uma depressão, de uma demência, de uma osteoporose, nós podemos melhorar a vida desse idoso. E para finalizar, eu quero convidar todos que estão assistindo e quero que vocês convidem as pessoas que não estão nos assistindo ao segundo Fórum de Políticas Públicas para Velhice e Envelhecimento, que acontecerá o dia 9 de maio, na quinta-feira, onde nós vamos estar realizando o segundo Congresso de Geriatria e Gerontologia aqui do Espírito Santo. Várias pessoas importantes na geriatria e gerontologia no nosso estado, não só do nosso estado, mas de Minas. A doutora de Guiá vai estar aqui com a gente, a doutora Carla. Do Rio de Janeiro temos convidados também, e é importante a participação de todos, principalmente na questão do fórum, onde nós vamos estar discutindo sobre as políticas públicas do envelhecimento, onde estamos convidando os nossos secretários de Ação Social, Secretaria de Saúde, representantes da Promotoria Estadual, Conselho do Idoso, onde a gente vai estar discutindo sobre a questão do envelhecimento. E todos os municípios receberam esse convite feito por nós, lá da Secretaria de Saúde. Luciana está aqui, fez o encaminhamento. Alguns tiveram algumas dificuldades em entender como que seria, mas esse evento, o fórum é gratuito. Quem quiser participar do congresso, que tem a taxa de inscrição, que depois tem as informações para vocês estarem acessando o site. Muito importante a presença de todos. E desde já eu quero agradecer a participação, né, das pessoas que ficaram aí nos escutando e aberto às interrogações. Rony, tem alguma coisa queria agradecer a oportunidade, né? Eu coloquei algumas informações aí por fim. Primeiro, eu botei o e-mail nosso, Valesca, lá da Secretaria de Saúde, né, que é o Núcleo de Atenção ao Idoso. Então, eu esqueci de falar. Botei no chat, gente, aqui. Continuando aqui. Só para o contato. Todas as informações, né, de interesse em relação à saúde da pessoa idosa, o site da Secretaria, da Área Técnica de Saúde do Idoso, sistema de informações, né, as publicações onde que nós tiramos a apresentação, o caderno de atenção básica, o que nós temos na Secretaria que vocês podem estar pedindo para nós, né, eu, Luciana e Rony. Então, está tudo aqui, legislação, portarias, quero que vocês aproveitem bastante esse material, que ele está bem rico. Complemento aqui, se eu não me engano, Valesca, Rony, então, vocês colocaram aí o Congresso de Geriatria, vai ter uma discussão sobre a política do idoso, não é isso? No fórum, né? A gente comentou, eu coloquei aqui no Marcelo pra gente, que o fórum ele é gratuito, né? A ideia é que a gente possa, vocês municípios possam mandar representantes para a gente ter uma linguagem comum, um foco em comum. Para acessar e para se inscrever, eu também coloquei o site da Sociedade de Geriatria do Espírito Santo e as inscrições são feitas pelo site, né? Os municípios que a gente vai mandar os representantes podem mandar para o nosso e-mail, né? Que a gente vai estar enviando, vai estar inscrevendo, né, Luciana? E também a gente está aberto, né, Valesca, para os municípios que tiverem algum projeto interessante sobre envelhecimento, sobre o idoso, que tem alguma experiência, a gente está aberto para vocês virem um dia conversar com a gente, que a gente precisa estar junto, porque o envelhecimento, ele está aí acontecendo, né? Ele não é brincadeira, né? E a gente tem que se preparar para ele, né? Eu queria agradecer, né, encerrando aqui, foi muito bom. A gente não deve se lamentar pelos ausentes, né, mas quem pôde participar, como foi aí os municípios de Afonso Cláudio e Conha, tiveram uma oportunidade única. Assim, eu fiquei aqui extasiado, que eu estava aprendendo aqui um monte de coisa, né? E achei muito interessante essa visão, que talvez seja diferente de outras especialidades, não corporativa, vamos dizer assim,
da geriatria de querer organizar a rede de fato, porque quem se beneficia ou se prejudica com essas questões corporativas, né? Eu acho que a gente pensar em rede beneficia o usuário, que é o maior interessado, é a população. Então, quando a gente supera questões menores, né, e tenta pensar na atenção à saúde de uma forma séria, né, e profissional, trazendo e discutindo isso, já não é de hoje que a turma discute isso, né, a equipe vem discutindo isso, não tem como não dar certo, né, eu acredito muito nisso, né, acho que a gente vai batalhando de um lado, de outro, e vai acrescentando pontos, vai evoluindo, vai amadurecendo, e uma hora a coisa engrena assim de vez, né? Então, o que está sendo construído aqui, essa política da atenção ao idoso, ela vem de algum tempo já, e a gente, de certa maneira, está atrasado, mas nunca é tarde, né? Eu acho que o Espírito Santo vai se beneficiar muito, a população vai se beneficiar muito disso. Então, eu queria assim, saudar mesmo o grupo, que é um grupo sério, a gente não vai trazer qualquer um para falar para os municípios, né? Não é só pelo fato de estar no nível central da CESA, que significa que a pessoa seja referência. Então, eu acho que esse grupo ele tem essa referência, ele assume esse papel. O fato de estar falando aqui hoje é mostrar mais uma vez isso. E eu digo o seguinte, se não acontecer nada, né? Não acontecer nada, né, em relação à saúde do idoso, a gente tentou, né? A gente está tentando, eu estou fazendo o possível. Agora, eu tenho certeza que quando eu envelhecer, tem gente que fala assim, se eu envelhecer, né? Mas eu tenho certeza que eu vou ser bem cuidado nesse estado. Eu vou ter muito orgulho disso, de ter participado dessa construção. Não está tão longe assim não, né? Então eu tenho certeza absoluta que a gente está construindo algo que nós mesmos vamos aproveitar, né? Então eu acredito muito nisso. A gente foi cuidado pela saúde pública quando era criança, nada contra questões corporativas, como eu falei, mas a gente tem que ter uma atenção no subsistema público decente, né? A população toda merece isso. Eu acho que o pessoal tem feito por onde, e o que a gente puder a gente vai dar apoio aqui, ok? Muito obrigado mesmo, né? Ok, obrigado. Obrigada.